Eu geralmente faço abertura meio que fazendo algum comentário sobre o que eu achei do episódio, mas hoje de novo eu vou falar sobre a live que eu vou fazer nessa segunda-feira, de novo com a Oficina Geek no Instagram. A gente fez semana passada, teve um pessoal aqui que participou, foi bem legal, e vamos tentar fazer isso toda semana. Então, essa semana a gente vai fazer 7 horas da noite, nessa segunda-feira, live lá no Instagram, dá pra você assistir pelo nosso ou pelo Oficina Geek, que também é um Instagram que eu gosto bastante, do Marquinhos, amigo meu. Instagram muito bom, que traz muito conteúdo, principalmente de notícias, então dá pra se informar muito por ele. Vale muito a pena conferir, porque lá na live é mais longo, a gente consegue debater tudo, até pensando um pouco mais sobre o episódio, porque aqui eu tô gravando logo depois de acabar o episódio, acabo deixando passar algumas coisas às vezes. Só antes de começar a falar sobre o episódio, para quem viu aqui no YouTube ou lá no Instagram, a gente fez uma brincadeirinha com vocês de uma imagem onde tem que identificar 20 filmes nela e tal. Quem participou sabe do que eu tô falando, é bem legal. A gente já deixou as respostas desse jogo lá no nosso feed do Instagram, então se você viu aqui pelo YouTube, não sabe as respostas e tal, tá lá no nosso feed do Instagram, passa lá para conferir todas as respostas desse jogo. E entrando no episódio, esse é um episódio que eu acho que ele evolui muito mais na questão narrativa, no andar da história e dos personagens, do que na questão filosófica, nessa questão que a gente fica debatendo sobre o Westworld e tal. Nesse sentido, eu acho que tá mais ou menos no mesmo estágio do que estava no episódio passado, com exceção um pouco da personagem da Dolores. Então o que a gente vai ter aqui é, pela primeira vez na temporada, todos os grandes personagens participando. Então a gente tem Dolores, a gente tem o Caleb, a gente tem Bernard, a gente tem Charlotte e a gente tem o William também, além da Maeve e do Serac. Então todos finalmente no mesmo episódio, só que isso dessa vez funciona muito bem, o que não vinha funcionando na temporada passada, porque aqui tudo parece estar mesmo na mesma linha temporal, ou pelo menos a maioria dos eventos parecem estar na mesma linha temporal. Muita gente especulava que o que estava acontecendo com o Bernard se passava no passado e tal, e a gente vê aqui que não, que está acontecendo na mesma linha temporal da Dolores. Pode ser que alguns eventos dele estavam no passado e demoraram mais tempo para se desenvolver até eles se encontrarem agora. Ainda tem um questionamento da Charlotte, se a Charlotte está na mesma linha temporal do que a gente está vendo da Dolores, ou se ela está um pouco mais na frente, um pouco mais atrás. Dá para se especular nesse sentido. Mas eu gosto que finalmente a série ela não fica sendo uma série só sobre quem é tal pessoa, que foi uma coisa que eu até falei no episódio passado que me incomodou. Quem é a Charlotte? Eu falei, isso não pode ser a questão da série, ficar debatendo uma teoria de quem é a Charlotte. Eles têm material para fazer coisas muito mais interessantes. Também não pode ser igual foi a segunda temporada, só em qual linha temporal isso aconteceu, ou em que momento do tempo aconteceu isso, vamos tentar montar o quebra-cabeça. Porque esse tipo de coisa, cada vez mais em Westworld, estava sendo só para tentar criar teorias na internet e manter o público engajado. E a série, ela tem um conteúdo para trabalhar temas mais profundos, para se aprofundar mais nos personagens, em seus arcos. E finalmente, nessa terceira temporada, eles estão dando mais espaço para isso. Então a gente vai ter aqui um William completamente transtornado e completamente afetado pelo passado dele, por tudo que ele fez, que ele perdeu basicamente a família dele, e ele matou a filha dele achando que era um host. Então aqui a gente tem a primeira aparição do William na série, eu acho que já era a hora de colocar ele para aparecer, porque ele é um dos personagens mais importantes desde sempre, e a gente continua acompanhando esse arco que agora começa a se entrelaçar cada vez mais, que é a Dolores com o Caleb meio que tendo esse enfrentamento direto com o Serac, que estava com a Maeve, e o Bernard com o Stubbs tentando parar a Dolores em todo esse plano. Eu acho interessante falar da personagem da Dolores, porque ela é uma personagem que prega muito a liberdade dos hosts, o melhor para os hosts nessa guerra contra os humanos. Só que a gente descobre nesse episódio que as bolinhas ali da Charlotte, do Cornels, que era aquele de cabelo branco, são na verdade como se fossem cópias da Dolores, então são todos Dolores. E isso é muito interessante para ver como funciona a Dolores. Eu até tinha especulado sobre a Charlotte apenas,
no episódio passado, falando que muita gente falava, pode ser o Ted, pode ser a Angela, mas eu falei, por que não uma cópia da própria Dolores? Porque no final da temporada ficou aberto para todas essas possibilidades. Então eu acho interessante porque faz muito sentido com a personagem. Você vê que a cada momento que passa, ela se torna uma pessoa mais individualista. Então, no começo, ela era mais próxima de outros hosts, cada vez foi afunilando mais. E a gente chega num momento onde ela tem um discurso de trazer a liberdade para os hosts viverem finalmente, só que ela não confia em nenhum outro. É como se ela só confiasse nela. Já indo um pouco para Charlotte, que a gente entende que também é uma Dolores, mas é a Dolores Charlotte, eu já não gostei muito dela nesse episódio. Vamos ver se isso que aconteceu nesse episódio realmente foi logo depois do que aconteceu no passado ou não. Porque no episódio passado a gente via muito aquele questionamento dela quando ela assumiu o corpo da Charlotte, viu as memórias da Charlotte e ela começa a se questionar entre muitas coisas. Aqui é como se ela voltasse a ser uma Dolores e como se tudo que aconteceu no episódio passado tivesse se encerrado ali quando ela conseguiu finalmente usar a violência que estava dentro dela. Eu queria ver um pouco mais dessa complexidade dessa personagem lutando um pouco entre aquela bolinha dela, que é como se fosse a mente dela, e o corpo. Então eu acho que tem uma virada muito brusca da personagem e isso me incomodou um pouco nesse episódio. Vamos ver se isso acontece logo depois uma coisa da outra. E a gente vê aqui também um detalhe bastante importante sobre o Serac, que eu acho que eles vão trabalhar mais do passado dele. E a gente vê aqui a questão de Paris, que Paris não existe mais. Teve, parece que uma explosão, como se fosse uma explosão radioativa, tipo Chernobyl, assim. Pelo que parece, eles devem explorar mais isso. Isso pode ser até uma resposta para ele ser um cara que tá no anonimato. Ninguém sabe que ele existe. Pode ser que pessoas não conheçam a identidade dele, que ele tenha surgido nas sombras a partir dali. Isso a gente vai ver porque ele era muito pequeno, ao que tudo indica, quando aquilo aconteceu. A gente vê ele também matando o cara que ele estava torturando, e eu acho isso muito interessante, porque muita gente questionava que a Maeve e o Serac, na verdade, poderiam ser os bonzinhos aqui da história, e a Dolores ser a vilã, e trazer esse lado mais do maniqueísmo, que eu acho que não combina tanto com Westworld. E a partir do momento que ele mata um cara que ele estava torturando indefeso, esse cara ele não pode ser o bonzinho da história. Isso é como se fosse uma regra universal de obras audiovisuais. Não que ele vá ser o vilão, mas eu acho muito interessante porque isso torna toda essa competição entre eles, essa luta pelo poder, pelo controle da humanidade, pelo controle da sociedade, pelo controle das narrativas da sociedade, acaba ficando muito mais cinza e não tanto preto no branco, apesar dos personagens estarem usando nessa temporada o tempo inteiro o preto e o branco. Então, assim, em linhas gerais, é um episódio que avança bastante a história, mais do que os dois primeiros, mais que os três primeiros, mas, por outro lado, ele perde um pouco esse lado da complexidade, ou não perde, mas para de se aprofundar em alguns temas. É uma escolha, eu acho que faz sentido, porque os primeiros episódios são bastante de construção, aqui a gente tem uma evolução maior no arco e nas motivações dos personagens. Começa a ficar cada vez mais claro qual é a motivação de cada um dos personagens. E além disso, a direção desse episódio também é muito, muito boa. Então tem já aquela cena de abertura do William completamente maluco, que usa muito bem, principalmente o efeito sonoro e os espelhos. Ele é um cara que você vê claramente que ele não consegue se olhar no espelho, ele não consegue enfrentar a própria realidade, ele não consegue ver a própria identidade dele, e eles usam isso muito bem no uso dos espelhos. Gosto bastante também de uma cena de ação que eu reclamei no episódio passado, da cena de ação ali envolvendo Caleb, envolvendo a Dolores. Nesse episódio, a cena de ação da Dolores e do Stubbs é maravilhosa. É muito acima do que a gente está acostumado a ver na televisão, tanto na questão de coreografia, na questão da montagem, para conseguir esconder algumas coisas que deveria estar faltando na coreografia, então eles escondem isso na montagem, mas tudo fica muito fluido e parecendo muito real, e com aquela trilha sonora que vai encaixar perfeitamente com a cena, até por ser essa cena bastante coreografada, vem essa música que combina muito bem com aquilo que a gente está vendo. Então, em linhas gerais, é um episódio muito, mas muito bem dirigido. Outros dois pontos que eu acho que é legal trazer para discussão, um deles é a Maeve controlando tudo que é tecnológico. Tudo bem ela controlar isso nas simulações, no parque, mas ela transformar isso no mundo real, se é que esse é realmente um mundo real,
eu acho um pouco exagerado. Eu acho que parece que é o roteiro fazendo algumas situações parecerem ou ficarem mais fáceis do que deveria. E outro é a questão do Caleb, que o Caleb ele é um personagem que ele quer sair dessa narrativa pronta pra ele, que é como se a humanidade inteira tivesse uma narrativa pronta pra cada um, e a gente vê isso cada vez mais nesse episódio, de como Cera que fala que ele meio que faz isso tentando, pelo menos na visão dele, tentando salvar a humanidade, criando toda essa narrativa, porque a humanidade é muito destrutiva, seria uma forma de manter a sociedade existindo, o que pode fazer até sentido com aquilo que a gente viu no passado dele. Então todo esse arco dele pode partir de um passado onde ele perdeu tudo por algo criado pelos humanos, e talvez seja uma forma dele conseguir controlar essa sociedade para ela não ficar tão destrutiva. Ainda que isso soe bastante estranho, porque é uma pessoa querendo controlar toda a humanidade por meio de uma máquina, de uma inteligência artificial que na verdade controla até a ele mesmo. Mas voltando ao Caleb, ele tenta fugir dessa narrativa pronta, só que ele acaba entrando no caminho da Dolores e seguindo as ordens dela, por enquanto, sem questionar em nenhum momento. Então é como se ele fosse um host obedecendo a Dolores. Vamos ver se vai continuar assim, se ele vai começar a questionar em algum momento, ou se é essa humanidade, mesmo quando tenta fugir de uma narrativa pronta para ela, ela acaba entrando em outra narrativa meio que pronta para ela. E aí toda essa construção do episódio vai terminar em um clímax fortíssimo em todos os núcleos. Então a gente vai ter no núcleo do Bernard ali meio que sendo pego, a Dolores estraçalhando o Stubbs. Aí no outro núcleo da Maeve a gente tem a revelação do Musashi como um dos hosts, que na verdade é a Dolores. Então acho que é pela primeira vez o Shogun World tendo alguma relevância, e pelo controle da Dolores parece a escolha aqui muito estratégica. E a gente tem esse final do William que pra mim ficou um pouco ambíguo, essa questão de se ele é um host ou não. Porque no final a Dolores fala bem-vindo ao fim do jogo. Isso pode ser representando o fim da narrativa de um host ou representando o fim dessa obsessão que ele tinha por encontrar o labirinto. Eu espero que a escolha seja pelo William ser uma pessoa real mesmo. Eu não gostaria dessa ideia de transformar ele em um host. Comentem aí embaixo se vocês interpretaram isso de uma forma, de uma outra forma, de uma forma mais absoluta, se vocês tiraram alguma conclusão disso tudo. Então a gente tem aqui também a Maeve morrendo, obviamente vai voltar, mas a gente tem uma certa finalização mais uma vez nesse episódio. Isso é muito interessante, como os episódios eles abrem um arco e eles fecham esse mesmo arco, ainda que muita coisa fique aberta para um próximo episódio. Tô gostando muito de como eles escolheram a narrativa para essa temporada de Westworld. Tinha que mudar da segunda temporada para essa, eles mudaram e para mim pelo menos está muito interessante poder observar a evolução maior da história, a evolução maior dos personagens, do arco dos personagens. Comentem aí embaixo se vocês concordam comigo nesse aspecto ou se vocês discordam, se vocês têm uma visão completamente oposta da minha. Pode comentar aí numa boa que a gente troca essa ideia legal. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clica aqui embaixo também no primeiro comentário fixado que tem as nossas outras redes sociais, Twitter, Instagram, o podcast que a gente produz conteúdo pra lá também. Por hoje é isso e corta.